بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, nesta senda em que nós estamos aqui a desenvolver e conversar sobre as motivações que levam as pessoas à urna para votar. Então, vamos falar hoje de um tipo de voto que se chama o voto de protesto. Então, eu escolhi esse voto de protesto para o fim desta sequência de votos ou tipos de votos, que não é, esta sequência não é exaustiva, não é, vamos lá dizer, para limitar, não são só estas motivações para votar, há muitas outras. Essas são algumas que eu fui encontrar em alguns livros que procurei pesquisar um bocado para perceber quais são as motivações de votar. O que é que leva as pessoas para votar? Então, os especialistas que estudam, ao longo dos anos, eu fui ver nas suas abordagens o que é que eles identificaram como sendo motivações para votar. Por que é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque pretendo falar sobre qual seria a motivação de um muçulmano para votar. Então, nós não posso falar coisas às cegas, Eu tinha que ir buscar primeiro na própria doutrina, nos cultores desta área do saber, que é da democracia, ciências políticas, em particular, o voto. Então foi isso que eu fiz e, por fim, aqui chego já ao voto de protesto e depois disso vou falar no último tema deste seriado, antes de começar a responder as várias questões que venho recebendo de alguns amigos que vão partilhando esses vídeos que eu estou a produzir, e depois alguns fazem algumas questões no privado, embora eu queria que fosse, promovesse isso num debate, mas não fiz, não partilhei no Facebook, onde geralmente gera muito debate, porque estava muito ocupado mesmo em ler e produzir os vídeos. Provavelmente depois de terminar este seriado, mesmo hoje e amanhã, possa começar a partilhar também nas redes sociais e vamos criar essa discussão aberta sobre esta questão. Então vamos lá, antes de terminar agora com nossa sequência sobre as razões ou motivações de votar. Então o voto que é chamado o voto de protesto. Esse voto de protesto é, na verdade, uma forma de expressar descontentamento. Os eleitores usam esta forma para manifestar descontentamento, vamos lá dizer, quer com os governos, com os políticos, ou com os candidatos que têm em frente, com os partidos que estão a concorrer. Então, porque implementaram mal aquilo que eles consideram ser importante nisto ou naquilo, então querem de uma forma manifestar vamos lá dizer, esse seu desagrado. Então o que é que eles fazem? Usam o voto. Então o que é que eles vão? Muitas das vezes uns votam invalidando o seu próprio voto. E nós que temos um sistema que ainda escrevemos, então às vezes de propósito vão lá e marcam, de uma forma errada o seu voto, Outros fazem caricaturas, bonecos, piadinhas ali no voto. Então essa é uma forma de manifestar o seu desagrado, Mas outros, porquê? Porque estão descontentes, outros porque querem, é uma forma de, se calhar tudo tem que mudar tudo, todo o sistema tem que mudar, estão descontentes com todo o sistema. Tem uns que vão lá e dizem que não me identifico com ninguém, então vamos, prontos. Pode ser esta a sua intenção de protestar. E depois há outros também que o que é que fazem?
porque não têm boas alternativas, preferem votar para um que não seria, não é, a prioridade, que não seria votado, ele próprio não votaria ou ninguém pensaria, um desconhecido que ninguém conhece, então vou votar por um fulano que está ali. Esta é mais ou menos a manifestação ou a característica deste voto, que é o voto de protesto. Então este voto, na verdade, a pessoa usa de um direito que tem de votar, por isso posso chamar isso um aspecto positivo, porque está lá a usufruir do seu direito, não é? Então é este aspecto, e vai lá marcar o seu descontentamento, porque quando vão contar esses votos vão dizer tantos votos nulos, não sei se lhe interessa que o seu voto seja contado como nulo, aumentar o número dos votos nulos. Talvez seja essa a sua forma de protestar. Ok, esse é o direito. Mas outro aspecto é que ele é ok, é um direito também que o cidadão tem de dizer que quer uma mudança, não é? É um direito, sim, de contestar e dizer que não, eu quero um outro sistema. Então está a usufruir este, este direito. Mas, de uma forma geral, esta forma de desafiar as normas, de manifestar o seu descontentamento, sair de casa e ir à urna para ir rabiscar um voto, não é? Parece ser uma das piores formas, no meu ponto de vista, uma das piores formas de manifestar o seu descontentamento. Não é? Parece ser uma pessoa que não tem alternativas para dar, não tem, vamos lá dizer, não tem formas de contribuir melhor, não é? Ele são daquelas pessoas que às vezes muitas dessas pessoas são daquelas pessoas que, no meu ponto de vista, né, quadradas, mentalmente quadradas, é uma expressão que nós usamos, que tudo é tudo ou nada. Então não há ali uma forma de encontrar um meio termo, ou está certo ou está errado. No Islã, nós no Islã há um princípio que é o quê? Na medida do possível. Então, você pode, entre o bem e o mal, existe ali a possibilidade de você escolher entre o bem, não é? O bem não é uma categoria fixa e o mal também não é uma categoria fixa. O bem pode ser muito bem, pode ser menos bom. Então, o próprio bom ou bem, ele está em diferentes níveis, assim como o mal está em diferentes níveis. Então, não é só se tem ou não se tem, mas também pode-se ter muito e se ter pouco. O bom pode-se ter muito e se ter pouco. O mal. Então, mesmo neste vasto espectro, não é? Nós podemos sim dizer que, ok, apesar de ser mau, existe entre os maus o menos mau. E apesar de um ser bom, existe e outro ser menos bom, existe entre os bons o mais bom, se posso dizer assim, não é? O melhor, não é? E o menos bom. Então não pode só ser uma questão de que não vale, não vou votar em ninguém. Não é? Não é esta a solução. Ainda há espaço para pensar em que, ok, entre os maus, onde é que está o menos mau? Onde é que eu estarei fazendo, não é? O mínimo dano, não é? Possível. Onde é que eu estarei evitando o maior dano? É que entre o mal maior e o mal menor, não é? Então, se você simplesmente invalidou o seu voto, você deixou de escolher entre o mal maior e o mal menor. Você deixou de fazer esta escolha. O que significa? Você priorizou, permitiu que o mal maior prevalecesse. Então, se naquela urna, naqueles grupos, naqueles candidatos, aliás, existem sim maus, mas existem menos maus, você tem ainda o dever de votar no menos mau. Está? Você tem ainda o dever de votar no menos mau. Mesmo entre os bons, não precisa chegar, são todos bons e faz
lemchiga, chiga, lemchi, não é? Não é assim. Você ainda tem a responsabilidade. Dentre os bons, qual é o melhor, sobre pena de você estar a priorizar que o menos bom passe em detrimento do melhor. Você ainda tem essa responsabilidade, não é? Então, este pensamento de que porque não é possível se ter tudo, não é? Então prefiro não ter nada, não é um raciocínio islâmico. Não é. Num dos princípios do Islã, ele defende que é um princípio da jurisprudência islâmica esse. Quer dizer, o facto de não se ter ma la yudrak kulluhu, la yudrak kulluhu. O facto de você não poder ter tudo não implica que agora você tenha que não ter nada. Porque eu não posso ter tudo, então não preciso ter nada. Não, você pode ter pouco. Ainda tem o dever de buscar aquele pouco que você pode. Ma la yudrak kulluhu, la yudrak kulluhu. O facto de você não poder ter na totalidade não significa que perca, tenha que perder na totalidade. Então isso mostra que esta forma de votar um voto de protesto é uma forma errada, porque ainda assim, ainda que estamos entre os maus, existem aqueles que são menos maus que os outros. Então há ainda espaço de nós raciocinarmos e votarmos de forma conscienciosa, mesmo nas piores das condições. Então este é um dos aspectos. E outro aspecto em relação ao voto de protesto, aspectos negativos neste caso, e aí que o voto de protesto é uma forma do indivíduo abandonar o seu país. E depois, o pior ainda, muitos votos de protesto votam no pior, fazendo de facto aonde você desenhar uma caricatura, que já é mau porque você deixou de reforçar o menos mal para si. Então você fez o mal ali, mas o outro é de você escolher mesmo o pior. Então esta é a pior forma para mim de votar quando o indivíduo sai de casa e vai votar apenas para protestar. O indivíduo quando vai votar para protestar, vota qualquer um aleatoriamente. Qualquer um que eu for lá, vou votar. Não vota de forma conscienciosa, de forma responsável. Faz isso. Ele é responsável pelos danos que isso pode causar. Sim, você é responsável. Enquanto que o indivíduo que vota de forma conscienciosa, ele apenas é responsável pela sua intenção. E se de facto um indivíduo maldoso usar daquele voto para uma finalidade que não foi aquela que eu intencionei, eu não sou responsável disso. Porque ele transgrediu. Cada um vai colher aquilo que plantou. Eu vou com a minha intenção e voto no partido X, ciente de que aquele partido vai cumprir com o seu programa de governação, vai cumprir com os seus valores e princípios que constam do seu manifesto e que eu me identifico com eles, estão alinhados com os meus valores religiosos, eu vou votar nisto. Então, o voto de protesto não é uma justificação para o muçulmano. Não é. Aliás, é a pior forma do muçulmano votar. Esta é a forma errada. Porque você vai votar, e pior, aqueles que votam exatamente a um outro qualquer. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Não peçam coisas que se um dia for vos dado aquilo que vocês pediram, vocês não vão gostar. Allah diz isso no Corão. La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Nunca peçam coisas que quando vierem à tona essas coisas, quando forem vos entregue, e vocês não vão gostar. Então, em relação ao voto de protesto, eu já vou, desde já, dizer exatamente a mesma coisa. Não votem por alguém que, se ganhar, você não vai gostar. Esse é um aspecto. Outro aspecto do voto, vamos lá dizer, de protesto, é que o voto não pode ser feito de forma irresponsável. Vote de forma responsável, faça o seu esforço no máximo das suas capacidades.
use a sua capacidade de raciocínio e vote em alguém. Como resultado do seu processamento, dos seus esforços, mas tatata, na medida das suas capacidades, no limite das suas forças. Use isso com a intenção correta e vote. Não vote apenas para protestar, porque você estará desperdiçando a oportunidade de fazer o bem. Meus irmãos, eu cheguei aqui a este voto de protesto, não é, para terminar este seriado. Há muitos outros votos que não mencionei. Se for necessário, vamos continuar a falar, mas eu acho que o essencial está aqui. Eu queria apenas criar uma base para podermos conversar sobre o voto pelo meu DIN. Este é o voto que eu quero, não é, conversar com eles. Se calhar pode levar a dois, ou três vídeos, não sei. Então, espero que acompanhem-me neste último tema e também que partilhem com os demais esses vídeos. Vamos fazer circular e discutir. Vou desde já, depois de falar do voto islâmico, voto pelo seu DIN, o voto motivado pelo Islã, pela religião, não é? Este voto consciente no Islã. Então, depois deste voto, vou passar a responder perguntas. Às vezes vão ser em vídeos curtos, shorts, não é? Para facilitar a circulação. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مع السلامة.